Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 321. O incidente com o meteoro em Cidade Z provocou uma enorme tempestade. Principalmente quando se espalhou a notícia de que não foi um herói de classe S que destruiu o meteoro, mas sim um herói de classe B recém-promovido. Quase ninguém conseguia acreditar. Então você está dizendo que um herói de classe B salvou a Cidade Z. Você está falando sério? Ele deve ter usado algum truque. Nem mesmo os heróis de classe S conseguiram lidar com aquele meteoro. Como um herói de classe B conseguiria? Além disso, tudo que ele fez foi quebrar o meteoro. Se ninguém mais tivesse intervido, nossa cidade ainda teria sido reduzida a pedaços pelos destroços. Exatamente. Aquele herói de classe B não merece o crédito. Quem realmente salvou a Cidade Z foi aquele misterioso Esper. Mas ele destruiu o meteorito. Se aquela rocha tivesse realmente atingido a Terra, Cidade Z, e provavelmente todos nós, teríamos sido obliterados. Os fóruns online fervilhavam com debates acalorados. Algumas pessoas expressaram gratidão a Saitama, mas houve muito mais vozes cheias de dúvida e suspeita. Ao mesmo tempo, a curiosidade pública crescia em torno da identidade do misterioso Esper que, de alguma forma, havia suspendido todos os fragmentos do meteoro no ar. Inicialmente, muitos especularam que a culpa fosse da Tornado do Terror, mas quando ela negou publicamente qualquer envolvimento, o mistério se aprofundou. Naquele dia, na cidade fantasma de Cidade Z. Esta é a tal cidade fantasma, hein? O charmoso Máscara de Aço Doce, usando óculos escuros, caminhava pelas ruas em ruínas. Ele viera para investigar a identidade do enigmático Mestre da Espada. Que lugar repugnante! Será que alguém consegue viver aqui? Ele deu um passo à frente, observando cautelosamente os arredores. Em pouco tempo ele chegou exatamente ao local onde Spring Mustache e sua equipe haviam encontrado o monstro de algas. Ele estava parado na borda de uma cratera profunda e sem fundo. Sem dúvida, a atmosfera aqui é exatamente a mesma que senti na Cidade J. E lá também. Ele voltou a olhar para a enorme marca de queimadura deixada pelo canhão de incineração de Genos. Por trás dos óculos escuros, seus olhos brilharam intensamente. Não havia dúvidas. Esse foi o trabalho de Genos. Ele havia lutado ali, e saído derrotado. Mas contra quem ele havia lutado? Um monstro, ou tal Mestre da Espada? Aquele desgraçado do Genos. Ele definitivamente está escondendo alguma coisa. Os olhos de Máscara de Aço Doce brilharam. Ele pressentiu que alguém se aproximava. Ele virou a cabeça bruscamente. No final da rua, um homem careca vestido casualmente caminhava em sua direção com uma sacola de compras na mão. Então hoje foi o sábado da mega promoção do supermercado, né? Ainda bem que cheguei cedo, senão não teria conseguido comprar nada. Acho que vou pagar umas bebidas para o Ron e os outros hoje à noite. Saitama resmungou enquanto caminhava, mas quando olhou para cima, avistou Máscara Doce parado à distância. Os dois trocaram olhares do outro lado da rua. Saitama piscou e então se lembrou. Ah, esse é o cara. O herói de classe A, o melhor classificado. Máscara de Aço Doce também reconheceu o homem careca. Não era esse o mesmo cara que sempre andava com Genos? Ele também era um herói, né? Classe B? Ou talvez classe C? Não importa. Ninguém. Nem merece minha atenção. Claramente, não haveria pistas valiosas para encontrar hoje. Ele bem que poderia ir para casa. Com as mãos nos bolsos, Máscara Doce começou a caminhar na direção de Saitama, indo em direção à saída mais próxima. Ao passar por ele, Saitama inclinou a cabeça e perguntou: "Você está procurando Genos? Ele não está aqui hoje. Que coincidência, hein?" Máscara Doce nem sequer olhou para ele. Ele simplesmente passou por ali em silêncio. Um ninguém de segunda categoria. Não vale a pena notar. Então você não está procurando Genos? Saitama virou a cabeça, um pouco confuso, mas não se deteve nisso. Ele foi para casa. Máscara Doce caminhou um pouco mais, e então parou de repente. Sua testa franziu-se ligeiramente. Aquele careca é frequentemente visto com Genos. Parece que ele também mora aqui. Talvez ele saiba algo sobre esse Mestre da Espada. Ele se virou para olhar para trás, mas a figura de Saitama já havia desaparecido. Arredores da cidade F. Chute da lâmina de vento. Punho de reconexão Sonica. Shuriken explosivo. Corte fantasma cruzado. Na densa floresta da montanha, Sonic aprimorava incansavelmente suas técnicas de combate. Ele só tinha uma figura em mente. Após ser derrotado com um único soco por Ron, ele foi entregue à Associação de Heróis por Saitama e Genos. Mas durante o ataque do Rei do Mar Profundo, ele escapou da prisão junto com o prisioneiro Puri. Após o confronto com o Rei do Mar Profundo, ele recuperou seus pertences e voltou correndo para a Cidade J. Mas o Rei do Mar Profundo já havia sido eliminado. Então vieram as descrições, pessoas falando sobre o misterioso herói que havia matado o Rei do Mar Profundo, o Mestre da Espada. E no momento em que Sonic ouviu essa descrição, ele teve certeza. Aquele que esmagou o Rei do Mar Profundo foi o mesmo homem que o derrotou. De repente, seu objetivo ficou cristalino. Mestre da Espada. Eu, Sonic, o veloz como som, juro, eu vou derrotá-lo. Seus olhos estavam vermelhos. Aguarde só, em seguida, você sentirá o gosto da derrota. Com as lâminas em punho, Sonic disparou pela floresta, deixando para trás rastros de imagens residuais. Mais tarde naquela noite, na casa de Saitama,
Saúde! Saitama, Ron e Fubuki ergueram seus copos cheios de cerveja gelada e brindaram. Ah, isso é perfeito! Cerveja numa noite como está é realmente a melhor coisa. Saitama disse com um sorriso satisfeito, sentando-se de pernas cruzadas no chão após tomar um gole. Os três estavam reunidos em volta da mesa. No centro havia uma panela fumegante repleta de carne de porco, almôndegas, tofu e diversos legumes. Ron pegou uma almôndega com seus hashis. Fubuki, vestida com um elegante vestido verde, sentou-se no chão com eles. Depois de tomar um gole de sua bebida, ela se virou para Saitama. Onde está Genos? Ele disse que precisava substituir algumas peças. Deve voltar em alguns dias. Eu vejo. A televisão exibia imagens dos fragmentos de meteorito suspensos sobre a cidade Z. A voz do apresentador acompanhava a imagem. Para todos que estão assistindo em casa, em relação aos fragmentos de meteorito suspensos que ainda pairam sobre a cidade Z e ameaçam a segurança pública, a Associação de Heróis decidiu enviar 3 heróis de classe S para lidar com eles. Os 3 heróis são: o segundo colocado da classe S, Tornado Terrível. A tela mostrava Tornado flutuando no ar, com os braços cruzados e envolto em um longo casaco preto. Ah, é minha irmã! Fubuki exclamou surpresa. Saitama quase se engasgou com a bebida. É? Aquela pirralha é sua irmã? Ron mastigava sua almôndega, com os olhos ainda fixos na tela. Tão plano, completamente oposto ao Fubuki. Tornado olhou para a câmera, afastou a franja do rosto e disse com altivez. Você só precisava mesmo de mim para isso. Junto com o Esper mais poderoso, Tornado Terrível, a Associação de Heróis também enviou o Jovem Gênio Classe S Rank 5, Imperador Criança, e o Cavaleiro Metálico Classe S Rank 6 com poder de fogo avassalador. Esses 3 heróis agora começarão a eliminar os fragmentos de meteoro sobre a cidade Z. A tela mudou para mostrar o Imperador Criança com sua mochila e o drone do Cavaleiro Metálico pairando nas proximidades. Agora, observem com atenção. Este é o poder dos heróis da classe S. Ron deu uma risadinha enquanto assistia à TV. Jogada inteligente? Aproveitar esta oportunidade para dar destaque aos heróis da classe S e restaurar a confiança do público neles. Saitama assentiu com a cabeça. É, nada mal. Fubuki concentrou-se na tela. Na TV, Tornado e os outros 2 heróis liberaram seus respectivos poderes, dando início à operação para destruir os fragmentos do meteoro. Exibindo sua força tão abertamente, se alguém que planeja se opor à Associação de Heróis estiver assistindo a esta transmissão, as coisas estão prestes a ficar interessantes. Ron comentou enquanto pegava uma fatia de carne de porco e a colocava na boca. Sem chance. Nas profundezas da cidade fantasma de Cidade Z, nas profundezas subterrâneas, um homem de longos cabelos ondulados e óculos de aros pretos estava esparramado num sofá. Com uma taça de vinho na mão, ele olhava fixamente para a tela à sua frente, onde os poderes psíquicos de Tornado eram exibidos em toda a sua plenitude. Seus lábios se curvaram num sorriso lento e intrigado. Tornado. Capítulo 322. Após o jantar ter terminado, Ron e Fubuki saíram juntos, e quando estavam prestes a deixar a zona deserta, eles deram de cara com Máscara Doce, que havia retornado para investigar mais uma vez. Máscara Doce? Os olhos de Fubuki se arregalaram em surpresa. Por que o herói número 1 da classe A apareceria aqui? Máscara Doce olhou para ela com os olhos semicerrados e disse, você é Nevasca Infernal da classe B. O que você está fazendo aqui? Isso não é da sua conta, respondeu Fubuki bruscamente, encarando fixamente. Máscara Doce começou a caminhar em direção a eles. É verdade, não é da minha conta. Mas mesmo que você não me diga, eu já sei. Ele parou a cerca de 5 metros delas, depois retirou lentamente os óculos de sol do rosto, revelando aquele semblante devastadoramente bonito que fazia as garotas gritarem por onde passava. Você também está aqui para investigar o rastro daquele cara, não é? Fubuki congelou. Investigar aquele cara? Máscara Doce percebeu a breve mudança em sua expressão e ergueu uma sobrancelha. Você não está aqui para investigar a identidade do Mestre da Espada? É por isso que ele veio, ele está atrás da identidade do Mestre da Espada. Mas como ele sabe que o Mestre da Espada apareceu aqui? Fubuki não pôde deixar de lançar um olhar para Ron, que estava ao seu lado. Máscara Doce percebeu o olhar dela e o seguiu, seus olhos pousando no jovem desconhecido ao lado dela. Bonito, sim, não muito inferior a si mesmo em aparência. Mas definitivamente não é alguém do cadastro da Associação de Heróis. Um civil sem parentesco? Não, algo estava errado. Os olhos daquele cara, aqueles eram os olhos de uma verdadeira potência. Máscara Doce olhou fixamente para Ron, chegando silenciosamente a uma conclusão. Ron, com as mãos nos bolsos, olhou para trás calmamente. Você precisa de alguma coisa? Não, na verdade não. Voxas. Num instante, Máscara Doce avançou como um relâmpago, desferindo um golpe feroz e cortante em direção ao ombro de Ron. O movimento rasgou o ar com sua intensidade. Foi tudo muito repentino. Fubuki nem sequer tinha reagido ainda. Mas no instante seguinte, o corpo de Máscara de Aço Doce foi arremessado para trás como uma bala de canhão, chocando-se contra um prédio próximo com um estrondo tremendo, levantando uma nuvem de poeira e escombros. Enquanto Fubuki permanecia atônita, Ron retraiu silenciosamente a perna direita com a expressão inalterada. Vamos! Depois que os dois saíram, coberto de poeira e com uma aparência bastante abatida, Máscara de Aço Doce se mexeu de repente dentro do prédio em ruínas. Ele se sentou, agarrando o peito afundado, pelo menos 3 costelas quebradas. Um único golpe. Um só golpe, e ele me nocauteou. Impossível.
Sentado em meio aos destroços, Máscara de Aço Doce cerrou os dentes com os punhos tremendo. Não havia dúvidas, aquele homem era ele. Ninguém mais seria capaz de possuir esse tipo de poder. Máscara Doce cerrou os dentes, apoiando-se em uma parede enquanto saía lentamente dos escombros. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos eram penetrantes como navalhas. Eu te encontrei, mestre da espada. Isto é apenas o começo. Não vou deixar isso passar. Já do lado de fora, com os ferimentos praticamente curados, Máscara Doce ficou de pé sob a luz do sol, inclinou a cabeça para o céu com os olhos gélidos. Eu te subestimei hoje. Da próxima vez, vou te mostrar do que sou realmente capaz. Espere. Aquela heroína número 1 da classe B, Nevasca Infernal, estava andando com ele. Isso significa que ela já sabia quem ele era? E quanto a Tatsumaki, a classe S? Os olhos de Máscara de Aço Doce brilharam, e ele rapidamente pegou o celular para ligar para ela. Moshi Moshi. Estou em casa. Ao voltar para casa, Fubuki ficou surpresa ao encontrar Tatsumaki lá. Mana, você não estava lá fora lidando com aqueles fragmentos de meteorito no céu? Isso já foi resolvido há muito tempo. Tatsumaki flutuou à sua frente, com os braços cruzados, olhando fixamente. O que está acontecendo com você, maninha? Perguntou Fubuki, nervosa. Fubuki, disse Tatsumaki friamente, você está escondendo algo de mim, não é? O coração de Fubuki deu um salto. Não, claro que não. Sério? Tatsumaki estreitou os olhos. Nem tente mentir para mim. Sou sua irmã. Consigo perceber de cara quando você está tentando esconder alguma coisa. Suor frio escorria pela testa de Fubuki. Conte tudo. Agora. Mais tarde naquele dia, na luxuosa mansão particular de Fubuki, Jin-dong, chegando. A porta da frente se abriu, revelando Fubuki vestida com roupas casuais de casa, curvas nos lugares certos, pele clara e uma cintura fina que podia ser abraçada com uma só mão. Ron ficou parado ali, usando um boné de beisebol, olhando para ela. Você me chamou do nada. O que está acontecendo? Fubuki desviou o olhar rapidamente, evitando seu contato visual. Entre por enquanto. Ron olhou para ela demoradamente, depois entrou na casa, tirou os sapatos e adentrou o salão de entrada. O lugar era realmente espaçoso, iluminado e impecavelmente arrumado. Nada parecido com a casa do Saitama. Ele entrou na sala de estar e sentou-se no sofá luxuoso. Olhando para a cozinha, perguntou, você mora sozinha? Somos só eu e minha irmã, mas ela raramente está em casa. Fubuki estava de costas para ela quando ela perguntou, você quer café ou suco? Tem refrigerante de cola? Bem gelado. Entendi. Ron olhou em volta. A mansão era grande e elegante, mas se você morasse ali sozinho, provavelmente pareceria bem vazia. Jin. Localização atual detectada. Vila de Fubuki. Login disponível. Deseja entrar? Ron piscou. Você também pode entrar por aqui? Entrar. Jin. Login efetuado com sucesso. Recompensas onde queridas. Mais 10 vitalidade, mais 10 espírito. Recompensa desbloqueada. Arte do espírito da palavra. Obtido. Mais um ponto de login. Arte do espírito da palavra? Ron ficou intrigado e abriu seu painel de status. Arte do espírito da palavra. Consome energia espiritual para manifestar suas palavras como realidade. Quanto maior a escala, mais energia é consumida. Não deve ser usada de forma imprudente. As palavras se tornam realidade, isso é poderoso. Ron olhou de relance para Fubuki, com um toque de divertimento nos olhos. Devo experimentar. Fubuki estava se abaixando, pegando uma garrafa de refrigerante gelado na geladeira, quando de repente ouviu a voz de Ron. Então, por que você me chamou aqui? A voz carregava um peso inexplicável, como se estivesse impregnada de algum tipo de força mágica. Sem pensar, Fubuki deixou escapar. Eu acidentalmente contei para minha irmã sobre a sua identidade. Chamei você aqui para explicar pessoalmente. Assim que as palavras saíram de seus lábios, os olhos de Fubuki se arregalaram em choque. Ela levou a mão à boca, confusa e perturbada. Que diabos acabou de acontecer? Disse Ron com um sorriso cúmplice. Então você revelou meu segredo, se sentiu culpada e me convidou para se desculpar. Fubuki colocou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha, sentindo as bochechas corarem. Por fim, ela fez uma reverência profunda e solene. Sinto muito, muito mesmo. Ron, já de volta ao sofá, segurava agora a Coca-Cola que ela estava prestes a lhe trazer. Está tudo bem. O que está feito, está feito. Fubuki olhou para ele surpresa. Você não está bravo? Ron tomou um gole da bebida gelada. Não sou tão mesquinho a ponto de me irritar com uma coisa dessas. Só não gosto de problemas desnecessários. Fubuki deu um tapinha no peito, aliviada. Graças a Deus. Capítulo 323. A propósito, você não contou para sua irmã onde eu moro, contou? Não, não se preocupe. Eu já disse a ela para não mencionar nada à associação de heróis. Você acha mesmo que a Tatsumaki vai te ouvir? Bem, isso é discutível. Tanto faz. Só saiba que agora você me deve uma. Sua dívida está paga. Espere, o quê? Ron lançou-lhe um olhar. Algum problema com isso? Não. À mesa de jantar. Os dois sentaram-se um de frente para o outro, almoçando em silêncio. Afinal, onde foi sua irmã hoje? Não tenho certeza. Acho que a Associação de Heróis convocou uma reunião importante. Apenas heróis da classe S foram convidados. É mesmo. Ao ouvir isso, os olhos de Ron brilharam sutilmente. Será possível? Fubuki percebeu sua expressão. O que foi? Nada, respondeu ele. A conversa gradualmente mudou para o tópico de convidar Genos e Beng para o grupo Nevasca. Ron deu algumas sugestões a ela, que Fubuki anotou rapidamente em seu caderno. Assim que estavam prestes a terminar de comer, Ron virou subitamente a cabeça numa determinada direção, em direção à cidade A. Sua expressão ficou séria. O que é isso? Perguntou Fubuki intrigada. No instante seguinte, o chão sob seus pés começou a tremer levemente.
Um terremoto? Não, não isso. Ron estreitou os olhos enquanto olhava para o horizonte. Eles estão aqui. Eles? Quem são eles? Fubuki estava completamente confusa. Ligue a TV. Você vai ver. Ron se levantou. Estou indo para lá. No instante seguinte, um brilho intenso de azul surgiu em seus olhos e então, ele desapareceu bem diante dos olhos de Fubuki. Ela se virou rapidamente para a TV murmurando. O que está acontecendo? Cidade A. A cidade havia desaparecido, completamente arrasada. Flutuando acima das ruínas, havia uma colossal nave-mãe alienígena. Sob o bombardeio aterrador, quase tudo foi reduzido a escombros, exceto a sede da Associação de Heróis, construída com materiais reforçados especiais. Ela permanecia solitária, agarrando-se desafiadoramente ao solo. O nível de destruição da cidade atingiu 99,8%. Aconteceu em segundos. Que diabos acabou de acontecer? Isso é uma loucura. Os membros da Associação de Heróis encaravam os monitores, com os rostos pálidos de descrença. Bastão de Metal jogou seu taco sobre o ombro enquanto escalava o prédio da associação junto com outros heróis da classe S. Todos olharam para a nave-mãe com rostos sombrios e atônitos. Que diabos é isso? Genos estreitou os olhos para o objeto no céu. Um ataque, do espaço? Bang cruzou os braços atrás das costas com os olhos penetrantes fixos no céu. Está voando. Isso vai dificultar as coisas. Então é isso, hein? A profecia da senhora Shibabava. A crise que destruiria a Terra. O imperador criança murmurou com o pirulito na mão. Os olhos de Tatsumaki também estavam semicerrados, sua aura oscilando. King estava ao lado deles, seu King Engine roncava ameaçadoramente. De repente, um dos 3 principais guerreiros alienígenas desceu da nave, uma criatura grotesca de múltiplas cabeças conhecida como Meusargad. Ele se posicionou abaixo da nave-mãe, vigiando os destroços. Há sobreviventes nessa confusão? A criatura estendeu a mão em direção a um pai e um filho presos sob os escombros. Seus dedos se esticaram e alongaram de forma antinatural. Purga! Últimas notícias. Objeto voador misterioso aparece sobre a cidade A. Cidade A destruída em segundos. Associação de heróis sob ataque. Quem são os atacantes? Uma crise repentina de proporções sem precedentes. Será que os heróis da classe S conseguirão salvar o dia? Alerta de emergência. Todos os cidadãos próximos à cidade A devem evacuar imediatamente. Repetimos. Fubuki ficou paralisada em frente à TV, assistindo às cenas da cidade destruída e da nave-mãe alienígena. Isto não pode ser real. Ela olhou ansiosamente pela janela. Irmã. Zona deserta, lar de Saitama. Objeto voador misterioso, hein? Definitivamente parece tecnologia alienígena. Destruiu uma cidade inteira de uma vez. Não são os mocinhos. Saitama encarava a TV enquanto vestia seu traje de herói. Será que tem alguém forte naquele navio? Será que o Genos já se meteu em alguma briga? Droga, devia ter ido com ele. Bem, não adianta ficar esperando. Completamente equipado, o poderoso lutador careca saiu do uniforme e correu em direção à cidade A a uma velocidade vertiginosa. De volta à cidade A. Meusargard, possuindo força de nível de dragão e o poder de se regenerar e se dividir infinitamente, estava agora lutando contra os discípulos do samurai atômico. Com um único golpe, ele quebrou o braço de um discípulo. O samurai atômico chegou rapidamente, unindo forças com Bang, prisioneiro Puri e bastão de metal para lançar um ataque coordenado. Mas não importa quantas vezes o despedaçassem, cortando-o, esmagando-o, perfurando-o, ele simplesmente se regenerava todas as vezes. Que saco! Será que essa coisa é imortal? Disse Bang com um tom grave. Não nos importa se ele é imortal. Se forem necessários 1000 golpes, nós o golpearemos 10.000 vezes. Bastão de metal cuspiu na palma da mão, apertou o taco com mais força e esmagou outro clone em pedaços. Voxax! Centenas de golpes de espada reluziram no ar. O samurai atômico cortou outro clone em 1000 pedaços. E no entanto, Meusargard rapidamente se reorganizou. É inútil. Eu não posso morrer. Ele sorriu, enviando 5 clones em direção aos heróis. No terraço da sede da associação, Genos, o imperador criança e outros estavam juntos. Genos encarou a nave-mãe. Precisamos nos infiltrar naquela coisa. O imperador Mirim apertava o pirulito com força, os dedos deslizando rapidamente pelo mini-console. Me dê um momento. Vou dar um jeito de entrar. Hey, tem alguma ideia? Perguntou Superliga Brilhante. O estrondo do motor reecoou enquanto King respondia com voz grave. Eles estão no céu. Não posso ajudar. Deixe isso para os especialistas em voo. Tic. Inútil. Que homem mais forte do mundo você é, zombou Tatsumaki, de braços cruzados. Esquece. Eu resolvo isso sozinha. Espere. Genos deu um passo à frente. Eu também vou. Você não me ouviu? Sozinha. Eu disse que farei isso sozinha. Mas naquele instante, antes que alguém pudesse fazer qualquer outro movimento, um corte vermelho ofuscante rasgou os céus. Por um instante, a visão de todos ficou vermelha. Então, uma visão de tirar o fôlego. Um golpe monstruoso de espada carmesim, com vários quilômetros de comprimento e envolto em chamas negras, irrompeu do chão, mirando diretamente na nave-mãe alienígena. Uma fração de segundo antes do impacto, a nave-mãe ativou um enorme escudo de energia. O traço vermelho colidiu com a cúpula azul translúcida. Bum! O chão afundou. O céu tremeu. O navio inteiro foi impulsionado para cima. Luzes escarlates e azuis colidiram violentamente, explodindo em uma tempestade de cores. A onda de choque se propagou em todas as direções, obliterando as ruínas ao redor e arrasando tudo em seu caminho. A batalha entre Meusargard e os heróis da classe S foi interrompida. Até mesmo o bastão de metal e samurai atômico tiveram que cravar suas armas no chão para não serem levados pela ventania. O que diabos acabou de acontecer?
esse poder, enquanto todos olhavam incrédulos. Rachaduras começaram a se espalhar pela barreira de energia. O golpe carmesim condensou-se num feixe de espada concentrado, uma coluna giratória de força destrutiva. Com o último esforço, perfurou completamente o escudo, abrindo um enorme buraco, do tamanho de uma casa, na nave-mãe. A cúpula azul estilhaçou-se como vidro. Meusargard olhou horrorizado. O escudo foi rompido? Impossível. Não poderia existir nenhum ser neste planeta capaz de tal poder. Todos da associação, todos os heróis da classe S, ficaram paralisados. Quem fez isso? Flutuando no ar, os olhos de Tatsumaki piscaram. Subitamente ela sentiu uma presença poderosa e desviou o olhar bruscamente para baixo. Ali, de pé em meio aos escombros, usando um boné de beisebol, estava um jovem de cabelos pretos como azeviche. Um brilho carmesim persistente ainda cintilava em sua mão direita. Tatsumaki olhou fixamente para ele, com a voz baixa e trêmula. Mestre da espada. Capítulo 324. Para desferir um golpe como aquele. Além do misterioso mestre da espada que certa vez apareceu brevemente na cidade J e partiu o rei do mar profundo ao meio com um único golpe, não poderia haver outro. No instante em que Tatsumaki pôs os olhos naquela figura, ela teve certeza. Aquele cara era o mestre da espada. Meusargard também pressentiu o imenso perigo que emanava daquele homem no instante em que ele apareceu. Encarregado de defender a nave-mãe, o alienígena tomou uma decisão rápida. Abandonar Bang e os outros cuja ameaça à nave-mãe era insignificante. E liberar todos os 5 clones para atacar o recém-chegado com força total. Ao ver aqueles 5 clones disparando em direção à figura como cometas, Bastão de Metal não pôde deixar de gritar, nem pensem em correr. Mas ele demorou muito para alcançá-lo. Dentre os heróis da classe S presentes, apenas Bang e Samurai Atômico tinham velocidade suficiente para igualar os clones. Eles se separaram, cada um mirando em um clone, e correram em direção a Ron. E assim que os 5 clones de Meusargard junto com Bang e Samurai Atômico entraram a 100 metros de Ron, o homem de boné de beisebol levantou lentamente a cabeça. Por baixo da aba do chapéu, seus olhos calmos, de um azul profundo como o oceano, brilhavam com um lampejo dourado. Então, bum! Uma onda gigantesca de Aki do Conquistador, avassaladora e incomparável, emanou dele. O céu e a terra mudaram de cor. Os olhos de Meusargard se arregalaram em horror. Bang, Samurai Atômico, Bastão de Metal, e todos os outros heróis da classe S, sentiram isso no fundo do peito. No instante em que foram atingidos por aquela onda sufocante de Aki, seus rostos se contorceram em choque. O que aura aterradora! Até o rostinho delicado de Tatsumaki empalideceu. Não, isto é ruim. Os heróis menos resilientes mentalmente, como o Imperador Criança, foram atingidos com tanta força pelo Aki que quase perderam a consciência. A pressão opressiva do Aki do Conquistador de Von fazia até o ar parecer denso e sufocante. Alguns heróis sequer conseguiam ficar de pé. O herói de classe A, Yayan, por exemplo, caiu de 4, completamente imobilizado. Impossível. Os 5 clones, agora curvados e imobilizados pela pressão, soltaram um rugido desesperado. Nem mesmo aquele tinha uma presença tão aterradora. Como você pôde? Won lançou-lhe um olhar. Morrer. Técnica de palavras, ativada. Combinado com Aki do Conquistador. Suas palavras tinham força de lei. Tinham poder. Os 5 núcleos de regeneração dentro do corpo de Meusargard foram esmagados instantaneamente por uma força invisível imbuída de Aki. Diante dos olhos atônitos de Bang e dos outros, o corpo supostamente imortal da criatura se desintegrou em cinzas. Tudo porque um homem disse, morra. Matar um monstro imortal com apenas uma palavra. Que nível de poder era esse? Um deus? Até mesmo Genos ficou completamente abalado. Ele sempre soube que Ron era poderoso, mas isto estava muito além de tudo que ele havia imaginado. Ron olhou para cima na direção da nave-mãe alienígena. Como se através do casco, ele pudesse ver Boros sentado lá no fundo, em seu trono. Boros estava olhando fixamente para ele. Poder de destruir estrelas, hein? Ron não pôde deixar de se perguntar. Entre os dois, quem era o mais forte agora? Seus olhos brilharam com interesse. Ele ergueu a mão direita, a luz carmesim da espada condensando-se em seu punho, e desferiu um golpe em direção ao céu. Iturril, suba a torre. Sua lâmina atingiu diretamente a posição de Boros. Um desafio. Os olhos de Boros brilharam de entusiasmo. Levantando-se do trono, ele desferiu um soco para a frente. Uma onda de choque rompeu, obliterando o ar à sua frente e transformando-se em um enorme canhão de ar da largura de uma casa, avançando em direção ao golpe que se aproximava. Quando o soco encontrou a espada, uma explosão de energias em choque rompeu, produzindo uma onda de poder ainda mais forte do que qualquer um dos ataques individuais. O solo cedeu num raio de 1 quilômetro. Ondas de choque se propagaram como tsunamis, arrasando tudo em seu caminho. Bang e Samurai Atômico foram arremessados para longe. Centenas de raios de energia massiva caíram do céu, atingindo o campo de batalha já devastado e abrindo crateras profundas na terra. Só agora os outros heróis da classe S reagiram. Cuidado! Protejam o quartel-general. Genos lançou um disparo de canhão em chamas, destruindo um enorme pedaço de destroços voadores. Superliga Brilhante saltou no ar, usando seu corpo para bloquear um raio que caía. O raio o atingiu contra o chão, mas ele se manteve firme. Cavaleiro Metálico, Cavaleiro da Condução, Deus Porco. Todos entraram em ação para proteger a associação de heróis. E quanto ao rei? Ele já estava paralisado de medo, tremendo num canto. Lá em cima, a nave-mãe alienígena tremeu violentamente com o impacto dos ataques. Então, luzes sinistras se acenderam por toda a sua estrutura. Tatsumaki, protegida por um escudo de energia verde, estreitou os olhos. O perigo se aproximava. Ela voltou seu olhar para a nave-mãe. E então, inúmeras granadas de grande calibre foram lançadas da nave alienígena. A própria greve que destruiria a cidade A. Tatsumaki ergueu os 2 braços.
Seu corpo irradiava um brilho verde intenso, seus olhos flamejando. Seu poder psíquico aumentou consideravelmente. Milhares de projéteis de canhão congelaram subitamente no ar. Dentro da nave-mãe, os 3 oficiais superiores dos ladrões da matéria negra exibiam expressões de descrença. Eles pararam. Tatsumaki apontou para cima com um único dedo. Os projéteis inverteram a trajetória e voaram diretamente de volta para a nave-mãe. Aqui, você pode ficar com isso de volta. Bum! Os projéteis explodiram com impacto, devastando a nave-mãe. Incapaz de resistir ao caos interno, a gigantesca nave começou a despencar em direção à Terra. Em uma das crateras abertas, Boros estava de pé, observando o campo de batalha. Ele ergueu a mão, concentrando energia na palma da mão. Zing! Um feixe de energia concentrada rasgou o ar, mirando diretamente em Tatsumaki. Todos os pelos do seu corpo se eriçaram, ela nem teve tempo de reagir. O feixe de luz já estava atrás dela. Não havia como escapar. E então, de repente, uma figura apareceu ao seu lado. Ele colocou a mão no ombro dela. E desapareceu com ela num instante. Bum! O feixe de energia atingiu o solo. A terra tremeu violentamente. Quando a poeira baixou, havia uma cratera enorme, com centenas de metros de diâmetro e uma profundidade impossível. Todos os heróis da classe S observavam, com arrepios percorrendo suas espinhas. Que tipo de poder destrutivo era esse? Isto era aquilo sobre o que Madame Shibababa havia alertado em sua profecia final. Uma ameaça poderosa o suficiente para destruir o mundo. Como eles iriam derrotar algo assim? De volta ao campo de batalha devastado, Tatsumaki sentou-se no chão, atonita, olhando fixamente para Ron. Ele olhou para ela e disse, acho que agora você me deve uma. Mantenha minha identidade em segredo. Com isso, uma luz brilhou intensamente em seu Tenseigan. E ele desapareceu. Tatsumaki ficou sentada ali, atordoada e sem palavras. Que diabos há com aquele cara? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 325. Ron desapareceu do lado de Tatsumaki num instante. Num piscar de olhos, ele reapareceu bem na frente de Boros, que acabará de atacar Tatsumaki. Sua perna direita, endurecida com a Ki do armamento no nível 9, disparou com força explosiva, atingindo em cheio o queixo de Boros. Bum! Pego de surpresa, Boros foi lançado como um meteoro, atravessando o casco reforçado da nave-mãe alienígena e voando alto no céu. Ele parou a 1000 metros acima do navio, virando a cabeça bruscamente para o lado. E então, Ron reapareceu. Outro chute brutal, ainda mais certeiro que o anterior, rasgou o ar. Boros cruzou os braços para bloquear. Bum! Uma onda de choque gigantesca irrompeu quando o próprio ar num raio de 100 metros se rachou e se estilhaçou. Fissuras rasgaram o céu e ondas de força bruta se propagaram como uma tempestade. Você é forte, para um ser humano, disse Boros, com os olhos fixos no homem a poucos centímetros de seu rosto. Envolto em aqui da observação, Ron sorriu. Você também não é nada mal. E com isso, ambos entraram em ação a velocidades muito além do que o olho humano podia acompanhar. Bum! 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 Um borrão preto e vermelho, 2 dragões feitos de fúria e velocidade colidiam no ar repetidamente. Punho contra punho, perna contra perna. Cada golpe estilhaçava o espaço e enviava tornados de poder chicoteando o campo de batalha. Boros disparou um canhão de energia da palma da mão. Ron respondeu com uma rajada de ar comprimido que saiu de seu punho. As duas forças colidiram cabum, detonando em uma explosão de luz ofuscante. A onda de choque resultante varreu o céu como um tsunami de destruição. Acima da nave-mãe, os céus estavam tingidos de preto e carmesim, como uma aurora boreal amaldiçoada. Os 2 titãs colidiram desde acima da nave até o seu interior. Por onde passavam, a destruição seguia como um desastre natural. Era como se equipes de demolição tivessem devastado o local. Contra um monstro como Boros, Ron finalmente estava livre para se soltar completamente. Técnica de respiração ativada. Intenção de força desencadeada. As 3 cores do Aqui despertadas. Habilidades como o braço imperial de gelo, a fruta flutuante e a fruta da distorção, ainda incompleta, não serviram para nada em uma batalha como essa. Numa luta como essa, apenas a força bruta determinava a vitória. A armadura de Boros ainda resistia. Ron ainda não havia usado toda a sua habilidade com a espada, nem o poder total do seu Tenseigan. Ambos estavam apenas começando. Abaixo da nave-mãe alienígena, um grupo de heróis da classe S olhava fixamente para a enorme nave pairando acima, visivelmente incertos. Não temos nenhuma boa opção antiaérea, murmurou alguém. Claro que sim. Mestre de regata pegou casualmente uma pedra gigante e a arremessou contra a nave-mãe acima. Mas no segundo seguinte, ele olhou em volta e viu todos os pedaços de destroços próximos sendo levados pelo ar. Ei, não fique no caminho. Tatsumaki interveio, usando seu poder psíquico para arremessar os destroços dos prédios próximos em direção à nave-mãe. Uma após a outra, as torretas de canhão da nave foram destruídas sob o ataque. Somado à destruição anterior causada por Ron, a nave-mãe agora gemia sob a pressão. Seus sistemas falhando, seu peso aumentando. Está caindo. O navio está afundando. O pânico se espalhou entre a tripulação alienígena quando a enorme nave começou a inclinar e descer, emitindo um assobio em direção à Terra. Acalme-se, disse um dos 3 principais tenentes de Boros, Gerugan Shoap. Lord Boros está cuidando do mais forte. O resto desses insetos é nosso. E com isso, a nave-mãe caiu como uma montanha despencando dos céus. Sigam-me. Acabem com eles.
outro dos principais tenentes de Boros, Groribas, saiu dos destroços com uma equipe de guerreiros, indo direto para o Imperador Criança, o Homem Zumbi e o Cavaleiro Motorizado. Gerugan Shoap liderou seu próprio esquadrão para enfrentar Genos, Bang e Samurai Atômico. Os heróis da classe S e os ladrões da Matéria Negra se enfrentaram em uma batalha brutal em meio às ruínas da cidade A. Nas proximidades, os heróis das classes A, B e C concentravam-se no resgate dos feridos e na evacuação dos civis. E bem longe, um homem careca ainda corria em direção ao campo de batalha. Canhão de incineração. Corte atômico. Numa sequência deslumbrante de ataques, Genos e Samurai Atômico lançaram uma ofensiva combinada que obliterou Gerugan Shoap, até que ele reapareceu segundos depois. Desistas, zombou ele. Seus ataques são insignificantes contra o Esper mais poderoso do universo. Ele se dividiu em mais de uma dúzia de clones idênticos. Mas então, água corrente, punho esmagador de rochas. Num instante, o punho de Bang atravessou todos os clones. Ainda não terminei. O verdadeiro corpo de Gerugan Shoap apareceu, erguendo as mãos. Controle da gravidade. De repente, os 3 heróis sentiram seus joelhos fraquejarem. Uma força esmagadora os pressionou, prendendo-os no lugar, com as pernas afundando no chão. Ele está manipulando a gravidade agora, rosnou o Samurai Atômico. Isso é problemático. Bang murmurou, com gotas de suor escorrendo pela testa. Enquanto isso, o corpo de Groriba sofreu mutações descontroladas, lançando ataques ácidos como um furacão de veneno. Seus líquidos corrosivos forçaram Zombieman, bastão de metal e mestre de regata à defensiva. Morra. Hálito ácido. O Zombieman foi atingido em cheio, metade do seu corpo derreteu instantaneamente. Os outros se esquivaram por pouco. Então, o corpo inteiro de Groriba se encheu de bocas, expelindo ácido em uma saraivada de 360 graus. Os heróis foram forçados a recuar sob o ataque. Esse desgraçado. Bastão de metal rangeu os dentes, apertando sua arma com força. Este é meu, disse uma nova voz. O Imperador Criança chegou bem a tempo, pilotando uma de suas armas robóticas. Ele lançou uma nuvem de gás branco congelante em direção à criatura que cuspia ácido. Explosão criogênica. Groribas foi pego completamente de surpresa e ficou congelado instantaneamente. Bum, bum, bum. Nesse instante, os robôs controlados remotamente do Cavaleiro Metálico lançaram uma saraivada completa de mísseis. A explosão resultante despedaçou o corpo de Groribas. É isso aí. O morcego metálico saltou alto no ar e caiu com tudo, esmagando a cabeça de Groribas e o estranho núcleo dentro dela, reduzindo-os a pó. De volta com Gerugan Shoap, enquanto Bang e os outros eram esmagados contra a terra sob o peso da imensa gravidade, uma voz ecoou de cima. Você não consegue lidar com uma força psíquica tão fraca? Que vergonha! Quem está aí? Gerugan Shoap olhou para cima. Flutuando no céu, havia uma figura vestida com um vestido preto, seus cabelos verdes esvoaçando, embora não houvesse vento. Tatsumaki. O Esper mais poderoso do universo? Não me faça rir. Ela ergueu a mão e a pressionou em direção a ele, uma força invisível desceu como uma montanha. Pá! Gerugan Shoap foi esmagado contra o chão. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele a olhava. Este nível de poder psíquico, como é possível? O que há de impossível nisso? Esse título de Esper mais forte, você mesmo se deu esse título, não foi? Ela cerrou o punho. Gerugan Shoap tentou resistir com sua própria força, mas isso durou apenas 1 ou 2 segundos. Diante de seus olhos, seu corpo se contorceu como um pretzel e foi esmagado, transformando-se em um amontoado disforme. Bang, Genos e Samurai Atômico ficaram em silêncio, atônitos. Genos olhou para o céu, com admiração estampada no rosto. Então essa era a arma suprema da Associação de Heróis, o herói de classe S, Rank 2, Tatsumaki, o terrível tornado. Dentro da nave-mãe alienígena, bum, bum, bum. As câmaras explodiram uma após a outra como fogos de artifício. O fogo consumiu os corredores, e os destroços flamejavam em todas as direções como uma tempestade de fogo de artilharia. Bum! Ron foi ejetado da nave-mãe, um rastro de luz negra cruzando o céu. Logo atrás dele, um borrão carmesim surgiu em alta velocidade e Boros. Ele apareceu acima de Ron com os punhos cerrados, e os desferiu com força em direção às suas costas. Mas um clarão de luz azul elétrica brilhou nos olhos de Ron, e num instante, ele desapareceu. Boros não acertou nada além de ar. Ron reapareceu acima dele, levantou a perna e caiu com tudo. Pá! Boros foi arremessado de volta para a nave-mãe como um cometa em queda, chocando-se contra o casco e abrindo uma cratera enorme. Ron desceu num instante, aterrissando em frente a Boros no fundo do fosso. Com aqui do armamento e a intenção da força fluindo por seu corpo, ele desferiu um soco devastador na placa peitoral de Boros. Rachadura. A armadura que selava o verdadeiro poder de Boros se estilhaçou. Ele foi arremessado novamente, atravessando as camadas da nave-mãe. Ao cair, livre das amarras da armadura, uma nova e aterradora energia emanou de seu corpo, e sua aparência começou a mudar. Agora, vamos começar a segunda rodada. Boros, energia desencadeada. Capítulo 326. Após liberar sua energia, o poder de Boros disparou. Toda a força de um senhor universal irrompeu, tão intensa que até o próprio espaço tremeu. Com uma única pisada, várias câmaras abaixo dele explodiram em um instante. Sua figura desapareceu num clarão de luz violeta. Num piscar de olhos, ele reapareceu diante de Ron. Antes que Ron pudesse sequer reagir, o soco de Boros atingiu seu peito em cheio, coberto por aqui do armamento. A camada negra como breu semelhante a uma armadura, estilhaçou-se instantaneamente com o impacto. Bum! Com o golpe, o peito de Ron afundou para dentro. Kug! Uma expressão de dor se contorceu em seu rosto. Um instante depois, a força terrível do soco explodiu por completo, lançando Ron como uma estrela cadente para o céu. Sovosh!
Boros avançou novamente, transformando-se num raio de luz violeta enquanto disparava atrás dele. Mais um ataque. Os olhos de Ron, após sua reencarnação, brilharam com uma luz radiante. Uma onda de repulsa irrompeu. Boros, avançando como um raio, parou subitamente no ar, como se tivesse sido atingido em cheio por um enorme martelo. Seu corpo inteiro estremeceu violentamente com o impacto. Duas forças imensas colidiram, criando ondas de choque tão devastadoras que até mesmo alguém com um corpo como o de Superliga Brilhante seria despedaçado. Ah! Os olhos de Boros brilhavam com a fúria da batalha. Uma luz púrpura emanava descontroladamente de seu corpo, e a imensa energia dentro dele irrompeu como um sol em miniatura. Ele reprimiu com força a repulsa desenfreada que o consumia. Após deslocar-se um pouco para baixo, ele impulsionou-se novamente, lançando-se diretamente em direção a Ron no céu. Ron, empunhando uma espada longa forjada a partir de sua própria essência sanguínea e energia, desferiu um golpe para baixo. Mas Boros se esquivou com facilidade. Sua velocidade era tão extrema que se assemelhava a teletransporte. Ele apareceu bem atrás de Ron e desferiu outro soco. Assim que estava prestes a pousar, uma esfera negra materializou-se diante de Ron. No instante em que o punho de Boros estava prestes a tocá-lo, uma estranha sensação de pavor o invadiu. Ele imediatamente abortou o ataque e recuou dezenas de metros, encarando Ron e a sinistra esfera negra que girava ao seu redor. Com os olhos semicerrados, ele perguntou friamente: "Humano, o que é isso?" "Esse?" Ron ergueu a mão. A esfera negra flutuou logo acima da palma da sua mão. Erguendo o orbe da busca da verdade, Ron se virou para Boros. Seus cabelos negros na altura dos ombros dançavam ao vento, e seu belo rosto esculpido brilhava com a intensidade de seus olhos da reencarnação, da cor de safira. Isto chama-se orbe da busca da verdade. Não pertence a este mundo. Os olhos de Boros se estreitaram. Não é deste mundo? O que você quer dizer? Não preciso explicar isso para você. Ron estalou o pescoço, estalando. Já que você está dando tudo de si agora, eu também vou parar de me conter. Boros fez uma pausa e de repente caiu na gargalhada, histérica. Interessante. Então me mostre que tipo de surpresas você tem reservadas, humano. Num instante, Boros desapareceu novamente. No instante seguinte, ele reapareceu diante de Ron, desferindo um chute tão poderoso que criou uma tempestade de calor uivante que queimou tudo em um raio de várias centenas de metros à sua frente. Qualquer pessoa normal que fosse atingida por ela seria incinerada instantaneamente. Mas o chute não acertou nada além de ar. Lá, Boros olhou para cima. 1000 metros acima, Ron pairava no ar. Seu corpo estava envolto em aqui do armamento e essência sanguínea flamejante. Ele empunhava uma espada longa de vidro carmesim que brilhava com uma aura mortal. No instante em que Boros ergueu o olhar, Ron desferiu um golpe para baixo. Técnica secreta de Toril Fluxo Celeste. Por onde o golpe passou, o céu se estilhaçou como vidro frágil. Até mesmo Boros sentiu uma profunda sensação de perigo com aquele golpe. Por uma fração de segundo, ele considerou esquivar-se. Mas o pensamento foi imediatamente descartado. Ele não tinha vindo à Terra para uma batalha que o levaria ao limite? Se ele não ousasse enfrentar esse ataque de frente, que tipo de luta seria essa? Isto é o que eu chamo de uma verdadeira batalha. Boros soltou uma gargalhada estrondosa. Cerrou os punhos e cruzou os braços sobre o peito. Uma onda de energia surgiu e convergiu à sua frente. Então, com um movimento poderoso, seus braços se abriram de repente. Um pilar ofuscante de energia violeta irrompeu do olho incrustado em seu peito, disparando em direção ao golpe iminente. As duas forças colidiram. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. E então, como se um novo sol tivesse nascido, uma enorme esfera de energia explodiu sobre a cidade a ondas de luz e calor intensos se espalharam em todas as direções. Mesmo nas cidades vizinhas, o céu podia ser visto brilhando repentinamente com mais intensidade. Uau! Nos arredores da cidade Saitama olhou para a enorme esfera de energia. Que poder incrível! Alguém está lutando lá em cima? De volta às ruínas da cidade os heróis da classe S acabavam de derrotar dois poderosos monstros alienígenas e estavam prestes a capturar os menores, quando o céu acima de repente ficou claro. Antes que pudessem reagir, o ar ao redor deles tornou-se denso. O chão começou a tremer e fissuras se espalharam em todas as direções. Uma tempestade de calor escaldante desceu do céu. Explosões sacudiram a nave-mãe alienígena, com chamas fugindo para o céu. Os pequenos monstros sobreviventes não tiveram tempo nem para fugir. Alguns foram engolidos por fendas enormes. Outros foram arrastados por redemoinhos flamejantes. A terra tremeu, o céu trovejou, o caos reinou no campo de batalha. Os heróis da classe S rapidamente recuaram para uma distância mais segura. Eles olharam para cima com expressões de confusão e inquietação. Que diabos está acontecendo lá em cima? O samurai atômico empunhou sua espada com firmeza, o rosto sombrio. Que tipo de poder poderia fazê-lo sentir uma pressão tão avassaladora? Com a enorme nave alienígena ainda acima deles, eles não conseguiam ver o que estava acontecendo no céu. Ei! O imperador criança franziu a testa, esfregando o queixo. Será que aqueles 3 monstros alienígenas eram mesmo os líderes desta nave? O prisioneiro Puripuri piscou. Bastão de metal apoiando seu taco no ombro, virou-se para olhar para o imperador criança. Quer dizer que aqueles 3 não eram os verdadeiros chefões? Superliga Brilhante coçou a cabeça. Já derrubamos a nave deles e eliminamos a maior parte de suas forças. Se houvesse um chefe, ele não teria aparecido antes. Genos olhou para ele. Então, como você explica aquele ataque anterior contra Tatsumaki? Aquele poder estava claramente em um nível completamente diferente do daqueles 3 alienígenas. Lá no alto, o olhar de Tatsumaki desviou-se ligeiramente. Os outros heróis da classe S ficaram mais sérios. Genos olhou para o céu. Se meu palpite estiver certo, o verdadeiro chefe desta nave alienígena está sendo mantido à distância. Toda aquela comoção de antes era o som da batalha deles.
Flash chamuscante franziu a testa. Mas quem? Quem poderia fazer isso? A mente de Bang voltou a uma certa cena. Será possível? O Imperador Criança, que havia permanecido em silêncio por algum tempo, finalmente falou em tom sério. Se não me engano, quem matou aquele monstro imortal antes? E quem está lutando contra o verdadeiro chefe desta nave, deve ser a mesma pessoa. Aquele misterioso mestre da espada. Todos os heróis da classe S sentiram seus corações estremecerem. Tatsumaki, que já sabia a verdade, estreitou os olhos e alçou voo. Vou ver com meus próprios olhos. Genos decolou do chão, com os motores rugindo, e disparou para cima como um míssil, desaparecendo na nave-mãe alienígena acima. Capítulo 327. A enorme esfera de energia, brilhando como um sol em miniatura, irradiava luz e calor ofuscantes, tingindo o céu sobre a cidade de um vermelho intenso. Após atingir seu tamanho máximo, subitamente começou a colapsar para dentro, condensando-se em uma esfera completamente escura com apenas alguns metros de diâmetro. Sua densidade era impressionante, fazendo o espaço ao redor ondular violentamente. E então, explodiu. Bum! Tatsumaki tinha acabado de alçar voo quando a onda de choque resultante a atingiu em cheio. Seu rosto empalideceu. O quê? Antes que pudesse terminar de falar, ela e sua barreira psíquica foram arremessadas para longe como uma boneca de pano. No topo da nave-mãe alienígena, Genos acabará de subir quando também foi atingido pela explosão. A força o arremessou por quase 1 quilômetro através da superfície da nave, suas pernas deixando 2 sulcos profundos e flamejantes no metal. Quando finalmente parou, Genos estava em frangalhos. Seu corpo estava em ruínas, chamuscado e dilacerado apenas pelo calor e pressão intensos da explosão. Lá no alto, Ron também fora lançado para o céu pelo impacto da explosão. Quando estava prestes a ser arremessado para o espaço, o poder de seu Tenseigan se manifestou, permitindo que ele se detivesse na borda da estratosfera. Lá embaixo, Boros havia sido cravado na nave-mãe como um prego. Ele atravessou inúmeras câmaras, perfurando a estrutura da nave e emergindo pelo fundo. No silêncio atônito dos heróis da classe S, Bang, Samurai Atômico e os demais, um feixe de luz violeta irrompeu debaixo da nave, disparando diretamente para o solo. Colidir. O solo se abriu formando uma cratera abissal. Um instante depois, a terra tremeu. Todos os olhares se voltaram para a cratera quando aquele raio violeta irrompeu novamente em direção ao céu, disparando em linha reta. Que pressão assustadora! Será que aquele cara é o verdadeiro chefe deste navio? O Imperador Criança engoliu em seco audivelmente, com o rosto tomado pelo medo. Bang ficou paralisado, sem palavras. Até mesmo o geralmente arrogante bastão de metal estava com a testa franzida. O samurai atômico apertou firmemente sua espada com uma expressão grave. Aquilo, é nível dragão? Não. Monstros de nível dragão não emitem esse tipo de pressão. Parece algo de outra dimensão completamente. O suor escorria pela testa de Flash chamuscante. No instante em que a luz violeta surgiu, o mundo inteiro pareceu parar sob sua presença avassaladora. A opressão era sufocante, suficiente para esmagar qualquer esperança. Flash chamuscante nunca havia sentido tanta pressão por parte de nenhum inimigo antes. Inacreditável. Alguém estava realmente lutando contra um ser assim. Lá no alto, Ron flutuava na orla do céu, seu corpo se curando rapidamente graças à sua física sábia. 3 segundos depois, ele estava completamente recuperado. Um clarão brilhou no Tenseigan de Ron. Num instante, ele desapareceu. Tatsumaki recuperou o equilíbrio no ar. Graças à sua barreira psíquica, ela não havia sofrido muitos danos. Voxax! Um raio de luz violeta surgiu de baixo. Antes que ela pudesse reagir, já havia cruzado centenas de metros, passando por ela como um relâmpago e continuando sua ascensão. Parecia um único fio violeta, ininterrupto, atravessando o céu. Aquele cara, ele é o capitão do navio? Tatsumaki cerrou os punhos, a fúria brilhando em seus olhos. Me ignorando, é? Que audácia! Ela estendeu a mão em direção à mecha violeta, seus cabelos verdes chicoteando descontroladamente apesar do ar parado. Ela estava prestes a liberar seu poder psíquico. Então, uma nova figura surgiu acima do risco violeta. Com um golpe descendente, uma luz carmesim, como a de uma espada, iluminou todo o céu. Tatsumaki ficou paralisada de espanto. Genos ficou igualmente chocado. O feixe violeta foi lançado para baixo por um corte com milhares de metros de comprimento e dezenas de metros de largura. Os olhos de Boros se estreitaram enquanto ele era empurrado para trás centenas de metros. Então, com um grunhido, ele rasgou o corte ao meio com as próprias mãos e o estilhaçou com um único soco. Incrível! Genos murmurou. Quer tenha sido Ron quem desferiu aquele golpe, ou Boros quem o destruiu, ambos estavam muito além de qualquer coisa que ele pudesse alcançar no momento. Tatsumaki olhou para cima. Um jovem estava de pé no céu, segurando uma lâmina carmesim brilhante. Seus cabelos negros ondulavam ao vento, seu corpo envolto em haqui sombrio e uma aura carmesim. Seus olhos Tenseigan azuis brilhantes fitavam o observador com uma dominância avassaladora. Ele irradiava uma força opressiva que fazia os corações tremerem. Alguns presentes para você. Ron olhou para Boros, seu Tenseigan flamejando enquanto a gravidade emanava de seu corpo. Um estrondo ecoou vindo de cima. Tatsumaki e Genos arregalaram os olhos quando 3 meteoros apareceram atrás de Ron, um após o outro. Boros estreitou os olhos. Você acha que uma coisa dessas pode me derrotar? Ele foi lançado para o ar. Com um único soco, ele estilhaçou o primeiro meteoro. Em seguida, transformou-se em um raio de luz violeta, atravessando o segundo e o terceiro. Os 3 meteoros explodiram atrás dele, seus fragmentos caindo como uma chuva de meteoros. Tatsumaki desviou-se facilmente no céu, mas Genos só conseguiu destruir os destroços que caíam da melhor maneira possível. Felizmente a cidade já estava em ruínas. Caso contrário, isso por si só poderia ter destruído 80% dela.
Por sorte, a maioria dos fragmentos do meteoro caiu na nave-mãe alienígena em vez de nas ruínas da cidade abaixo. Após destruir os meteoros, Boros continuou em direção a Ron, movendo-se tão rápido que reapareceu instantaneamente à sua frente. Um chute giratório feroz atingiu o pescoço de Ron. Ron usou o chumbo para se esquivar, mas Boros já estava lá novamente. Punho e lâmina se chocaram. Os dois foram arremessados para trás várias centenas de metros. No segundo seguinte, colidiram novamente. Boros desferiu soco após soco. Ron aparou com sua espada. Um traço violeta e um traço preto colidiram no ar, chocando-se como dragões. Ondas de choque se propagaram pelo céu, estilhaçando o espaço como vidro. Tatsumaki continuou recuando, incapaz de interferir apesar de ser a heroína de classe S de segundo nível. Genos já estava perplexo. Morrer, desaparecer. Trocaram mais um golpe, punho contra pé, e mais uma vez, um saltou para cima, o outro mergulhou para baixo. Então, Ron lançou um orbe da busca da verdade. Boros retaliou com uma explosão proveniente do olho em seu peito. Não. Tatsumaki pressentiu o perigo imediatamente e recuou. Genos, porém, chegou tarde demais. Quando as duas energias devastadoras colidiram, uma tempestade brilhante de cores irrompeu do vazio, engolindo tudo em seu caminho. De repente, uma figura apareceu ao lado de Genos. Genos? Genos piscou. Mestre, vestido com um traje de herói amarelo e uma capa branca, o homem careca coçou a cabeça brilhante e olhou para Genos com confusão. O que você está fazendo aqui? Assistindo ao programa? Genos se apressou em responder. Não, eu. A explosão foi estrondosa. Uma onda de choque com as cores do arco-íris avançou em direção a eles, destruindo tudo em seu caminho. Saitama olhou para o caos e comentou, cara, esses caras estão dando tudo de si. Então, casualmente, ele agarrou Genos e o arremessou para um lugar seguro. Genos, voando pelos ares, olhou para trás com os olhos arregalados. Mestre. Saitama sorriu para ele. Um instante depois, desapareceu na tempestade turbulenta. Abaixo, Boros colidiu novamente com a nave-mãe, fazendo-a inclinar-se perigosamente. Ron foi lançado para cima mais uma vez. Agora sim, está é uma verdadeira batalha. Boros riu maniacamente. Vamos acabar com isso, humano. Ele liberou toda a sua energia, ardendo furiosamente. Forma de explosão meteórica, ativada. Com um estrondo poderoso toda a nave-mãe tremeu. Ele se transformou num raio violeta, disparando em direção ao céu. No topo do céu, Ron expirou lentamente e abriu seus brilhantes olhos azuis de Tenseigan. Em sua visão, a luz violeta de Boros se aproximou como um cataclismo. Era mais forte do que qualquer um de seus ataques anteriores, sua forma suprema, alimentada por uma força vital ardente. Então, ele finalmente está dando tudo de si. Os olhos de Ron se endureceram com determinação. Então, responderei com meu golpe mais forte também. Raios dourados crepitaram ao redor de sua perna direita. 3 tipos de Aki, toda a força da aura de sua linhagem sanguínea, surgiram à sua direita? Capítulo 328. Toda a energia de Ron concentrou-se em sua perna direita. Naquele instante, seu membro inteiro parecia ter sido forjado em ouro puro. Relâmpagos dourados brilhantes desfilavam descontroladamente por toda parte, com Aki negro como breu se enrolando ao redor como um dragão furioso. A força descomunal que emanava dele era suficiente para fazer o próprio ar tremer. Ondas de pressão irromperam para fora como um tsunami, rugindo da posição de Ron em todas as direções. Não apenas a cidade, não, todo o céu sobre a nação mergulhou no caos. O tempo se distorceu, os céus se contorceram. Do espaço, seria possível ver um enorme vórtice se formando na atmosfera sobre Neon, como o olho de um tufão colossal. Bum! Em sua forma mais poderosa, Boros lançou-se para cima como um raio de luz púrpura, colidindo com Ron, que pairava no alto. Ao se mover, o ar ao seu redor estilhaçou-se como vidro frágil, liberando estrondos sonicos que trovejaram pelo céu, ecoando como tambores divinos de guerra. Tome isto. Ron falou baixinho, mas sua voz carregava o peso de uma decisão final. No instante seguinte, seu corpo caiu do céu como um meteoro. Sua perna esquerda recuou, sua perna direita estendeu-se, desferindo um único golpe decisivo. Chute atômico acendido. Bum! Ron se transformou em um meteoro dourado riscando os céus, seu corpo incendiando-se com chamas carmesins devido ao puro atrito da velocidade. Um arco ofuscante vermelho-dourado cortou o céu. A cada centímetro percorrido, ele deixava para trás bolsas de ar que colapsavam e explodiam com uma força ensurdecedora. Parecia que uma civilização alienígena de alto nível havia lançado um raio de energia apocalíptico diretamente contra a Terra, um ataque capaz de aniquilação planetária total. Esse único ataque devastador, triplicado pelo poder de Ron, teria aniquilado completamente uma ilha gigantesca no mundo de One Piece. Se Boros optasse por esquivar e o ataque atingisse o chão, esqueçam cidade A. Toda a nação de Neon seria obliterada. Mas, este era Boros. Os Boros que viajaram através das galáxias guiados por uma profecia, apenas para encontrar um oponente à altura na Terra. Um guerreiro que jamais recuou. Ele não se esquivaria. Ele enfrentaria o problema de frente. Seu corpo brilhava com marcas negras, radiante com um intenso tom violeta, longos cabelos roxos esvoaçando como um cometa em chamas. Boros pairava no ar e olhava para o meteoro dourado que se aproximava dele. Até mesmo ele, o invencível Boros, sentiu uma sensação arrepiante de pavor e perigo naquele momento. Em sua força máxima, ele poderia reduzir uma cidade a escombros com um único soco. Mas esse ataque vindo dos céus, era de outro nível. Enfrentá-lo de frente não destruiria apenas seu corpo, até mesmo seu núcleo poderia ser vaporizado. Acho que não tenho escolha. Hora de usar isso. Boros cruzou os braços em frente ao peito. Uma onda de energia correu em direção à cavidade branca e brilhante no centro de seu torso. Você me obrigou a usar esse golpe. Tenha orgulho, humano. E então morra. Uma luz intensa brilhou nos olhos de Boros.
Seu corpo inteiro se incendiou com uma radiante energia dourada, superando seu tom violeta anterior. Ele resplandeceu como o próprio sol, arcos de trovão tão densos quanto prédios irrompendo de sua estrutura, formando uma zona de tempestade com 1 quilômetro de largura. Estrela em colapso, canhão rugindo. Com o rugido de Boros, o espaço ao seu redor implodiu fraturando-se com um estalo sobrenatural, e um canhão de energia cataclísmico irrompeu de seu núcleo. Ele acendeu para encontrar o meteoro dourado que caía. Quando colidiram, foi como uma supernova. Por uma fração de segundo, o céu ficou negro como a noite, e então brilhou intensamente, ofuscante. Abaixo da nave-mãe alienígena, Bang e os outros não tiveram tempo de reagir. Então ouviu-se um som, uma explosão semelhante à de uma bomba nuclear, capaz de acabar com o mundo. Bum! Num instante, os céus e a terra tremeram violentamente. A nave-mãe alienígena, tão gigantesca que rivalizava em escala com a cidade A, deu um solavanco violento como se tivesse sido atingida por um meteorito, caindo em direção ao solo. O céu acima se abriu quando o canhão de energia o atravessou, relâmpagos irrompendo em todas as direções. O solo sob a cidade A rachou e desabou sob a força dos dois titãs em colisão. Era como se o apocalipse tivesse chegado à cidade A. O quê? O que acabou de acontecer? Olhe! Superliga Brilhante puxou um Yayano atordoado para trás no exato momento em que a terra se abriu sob seus pés, revelando uma fenda sem fundo. Mantenha-se alerta, disse Samurai Atômico friamente. Você é um herói. Não atrapalhe. Sim, senhor, respondeu Yayan, com o rosto corado de vergonha. Flash chamuscante franziu a testa, observando o chão que se rachava. Este lugar está desmoronando. Precisamos recuar. Não precisaram que lhes dissessem 2 vezes. Bang e o resto dos heróis da classe S já tinham começado a recuar em direção à sede da Associação de Heróis. O único lugar que ainda parecia estável. Do alto do prédio do quartel-general, o Imperador Criança e os outros observavam a nave-mãe afundando, metade da qual já havia desaparecido em uma cratera recém-formada. O pequeno Imperador, operando um computador em alta velocidade, encarava as leituras na tela. Seu rosto jovem empalideceu em choque. Isso é, o homem zumbi se virou para ele. O que foi? Essas leituras de energia estão fora de série. O Imperador Criança enxugou o suor da testa. Eles são mais de 100 vezes mais fortes do que a explosão que destruiu a cidade A. O que? Todos os heróis próximos pararam de repente em choque. 100 vezes mais forte que o ataque que destruiu a cidade A? Não se tratava apenas de uma questão municipal. Era uma questão que ameaçava o fim de uma nação. Será que toda a nação Neon está realmente em risco? Se tudo isto surgiu apenas de uma briga entre 2 pessoas. O Imperador Criança tremia enquanto o suor escorria pelo seu rosto, lutando para compreender o que estava acontecendo. Os outros heróis da classe S permaneceram em silêncio atônito, incapazes sequer de processar a dimensão do que havia acontecido. Tatsumaki foi arremessada a mais de 10 quilômetros de distância pela onda de choque da explosão. Quando finalmente retornou, ela olhou para cima e viu Boros, pairando no ar. Seu corpo havia mudado. Ele estava ofegante e seu braço direito havia desaparecido, embora estivesse se regenerando rapidamente. Mesmo assim, sua aura estava visivelmente diminuída e a luz púrpura radiante ao seu redor havia se atenuado significativamente. Onde está aquele cara? Tatsumaki estreitou os olhos e examinou a área. Finalmente, seu olhar pousou no convés superior da nave-mãe alienígena, no fundo de uma cratera gigantesca. Ali estava Ron, imóvel. Metade do seu corpo havia desaparecido. O sangue encharcava o que restava. Seus olhos, antes de um azul brilhante, agora brilhavam fracamente. Sua força vital era tênue como uma brasa moribunda. Os olhos de Tatsumaki se arregalaram ligeiramente, e seu coração deu um salto. Ele perdeu? Capítulo 329. Tornado desceu lentamente pousando ao lado de Ron. Ela se inclinou para olhá-lo e perguntou. Ei, você ainda consegue me ouvir? Sem resposta. Os olhos de Ron estavam opacos, sem vida, como uma poça de água parada e morta. Você vai mesmo morrer assim? Tic, e eu que pensava que você era alguém especial. Se você sabia que não ia vencer, por que entrou sozinho tentando bancar o durão? Você nem é um herói. Mesmo enquanto curava Ron com seus poderes psíquicos, Tornado não se esqueceu de fazer alguns comentários sarcásticos. Banhada por um suave brilho verde, a hemorragia dos ferimentos de Ron começou a diminuir, mas o processo de cicatrização era dolorosamente lento. Tornado franziu ligeiramente a testa ao perceber o estado deplorável em que se encontrava. Metade do corpo dele praticamente havia desaparecido, um ferimento como aquele teria matado qualquer humano comum instantaneamente. Era muito grave. Mesmo com sua cura psíquica, ela não tinha certeza se conseguiria salvá-lo. Então, um sussurro fraco escapou dos lábios de Ron. Não se preocupe comigo. Quem disse que estou preocupado com você? Estou apenas retribuindo um favor, entendeu? Não tire conclusões precipitadas. Tornado bufou com arrogância. O brilho verde ao redor de suas mãos tornou-se ainda mais intenso, flamejando como chamas esmeralda. No céu, o braço direito de Boros já havia se regenerado. Ele cerrou o punho e olhou para baixo. Humano, suponho que você não era quem eu estava procurando. Mas devo admitir, esta batalha foi emocionante. Uma emoção rara. Mas no final, eu saí vitorioso. Profecias são apenas isso, profecias. Como eu pensava, ainda não há ninguém neste planeta que se compare a mim. Ele estendeu o braço direito restaurado para baixo, na direção de onde Ron estava deitado. Uma enorme esfera de energia começou a se formar em sua palma. Esqueça-me, apenas corra. Os olhos de Tensei Gandiron, já sem brilho, refletiam Boros no alto do céu, e a enorme explosão se acumulando em sua mão. Tornado podia sentir a imensa pressão vinda de cima. Seu rosto escureceu ao ouvir as palavras de Ron. Você acha que eu sou do tipo que foge? Eu sou o Tornado do Terror, o Esper mais poderoso do mundo. Por que eu receberia ordens suas?
Seus olhos brilharam com uma luz branca radiante. Seus cabelos verdes se eriçaram como um incêndio florestal, enquanto uma onda de choque de poder psíquico irrompia. O espaço ao redor de Boros se distorceu instantaneamente, sua força avassaladora torceu o próprio ar, como se estivesse prestes a esmagá-lo como uma lata de refrigerante. Mas Boros apenas estremeceu levemente, e o poder se dissipou assim, sem mais nem menos. O rosto de Tornado empalideceu. Uma diferença de poder tão enorme. Enquanto o canhão de energia de Boros se preparava para disparar, Ron esboçou um sorriso amargo em seu íntimo. Dessa vez ele tinha feito uma grande besteira. Ele superestimou o próprio corpo, e subestimou gravemente o poder destrutivo de Boros. Sem mencionar que ele não esperava que aquela explosão estivesse carregada de radiação potente o suficiente para reduzir suas capacidades regenerativas em mais de 90%. Nem mesmo os feitiços de cura estavam surtindo efeito. Isso foi ruim. Muito ruim. Ele olhou para Tornado, que ainda lutava para curá-lo. Seu corpo inteiro irradiava luz verde, seu rosto jovem e delicado pálido pelo esforço. Suor escorria por sua testa. Ela claramente estava chegando ao seu limite. Ron exalou suavemente. Não temos escolha. Vamos recuar por enquanto. Tornado piscou, pego de surpresa. No instante seguinte, um portal circular completamente escuro se abriu sob eles, engolindo Ron e o despreparado Tornado num único movimento rápido. Então ele se fechou. O raio de energia de Boros disparou, cortando o céu como uma lança azul flamejante. Voxas! Uma figura vestida com um macacão amarelo e uma capa branca apareceu de repente bem em seu caminho. Soco normal. A figura desferiu um soco casual e destruiu o canhão de energia com um único golpe. A onda de choque daquele soco jogou o longo cabelo de Boros para trás. Ele olhou em silêncio atônito para o homem careca que acabará de aparecer. Quem é você? Eu sou Saitama. Apenas um herói por diversão. Com sua expressão neutra e olhos sem vida e entediados, o careca de capa olhou para Boros e respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Dentro do castelo infinito de Ron, céu azul, nuvens brancas, ondas do oceano quebrando. Tornado estava estirado numa praia tropical, olhando fixamente para as ondas quebrando na costa. Que lugar é este? Um espaço dimensional especial que eu controlo. Você é a primeira hóspede a estar aqui, disse Ron com sua voz fraca ao lado dela. Espaço dimensional? Tornado parecia completamente atônito. Quem é você afinal? Que tipo de pô? Ela virou a cabeça no meio da frase e viu que as roupas ensanguentadas de Ron tinham acabado de ser destruídas, expondo completamente seu corpo. E assim, Tornado testemunhou algo que nunca tinha visto antes em sua vida. Seus olhos se arregalaram. As pupilas se contraíram. Suas bochechas coraram num tom carmesim intenso num instante. O que você está fazendo? Ela se virou bruscamente em pânico, dando-lhe as costas com uma mistura de vergonha e fúria na voz. Não percebe? Estou curando meu corpo. Então por que você está nu? Essas roupas estavam encharcadas de sangue e grudadas nos meus ferimentos. Era desconfortável. Além disso, se eu não me livrasse delas, iriam interferir na minha regeneração. Ron respondeu com total calma. E além disso, olhando para o estado deplorável em que me encontro, há realmente algo de que eu deva ter vergonha? O quê? Tímido? Quem é tímido? Eu só acho isso nojento, só isso. Não se iluda. Tornado gritou em fúria descontrolada, pronto para lançá-lo no oceano com uma explosão psíquica a qualquer segundo. Sim, o que você disser. Ron fechou os olhos e começou a usar uma técnica especial de respiração, canalizando a imensa força vital de seu corpo imortal para iniciar lentamente o processo de restauração. E como exatamente você vai se curar? Só para deixar claro, eu já paguei o favor que lhe devia. Depois disso não vou mais te ajudar. Tornado cruzou os braços e falou, ainda de costas para ele. Silêncio. Ela olhou por cima do ombro. Lá estava ele, de olhos fechados, aparentemente dormindo. Um leve brilho verde cintilava por seu corpo, representando a energia vital em sua forma mais pura. Os ferimentos terríveis estavam cicatrizando, pouco a pouco. Que vitalidade incrível! Será que esse cara é humano? Tornado não pôde deixar de pensar consigo mesma. Então seu olhar desviou-se ligeiramente. E o rosto dela ficou vermelho novamente. Então é assim que o corpo de um homem se parece. Com certeza, essa foi a primeira vez para ela. Capítulo 330. Dentro do castelo infinito de Ron. O tempo passou em silêncio. Já haviam se passado 2 horas. Tatsumaki, pequena e esbelta, sentava-se na praia abraçando os joelhos, contemplando o mar. A brisa oceânica agitava levemente seus cabelos verdes cacheados, e embora devesse ser uma cena pacífica e pitoresca, seu rostinho adorável estava escurecido pela irritação e fúria. Droga! Como diabos eu vou sair daqui? Nas últimas 2 horas, ela havia tentado todos os métodos que lhe vieram à mente, mas nada funcionou. Ela estava presa ali, e isso só a deixou mais ansiosa. Aquele alienígena roxo era incrivelmente perigoso. Ele poderia até ser o verdadeiro mentor por trás daquela nave-mãe alienígena. Mesmo que os heróis da Associação de Heróis unissem forças, não seriam páreo para ele. Justo quando eles mais precisavam de toda a força de combate, ela, a principal heroína da Associação de Heróis, estava presa em um lugar como este. Seu desgraçado! Não podia ter me mandado embora antes de dormir? Furiosa, Tatsumaki levantou-se de um salto e virou-se para encarar Ron, que estava deitado imóvel na areia. Quer dizer, sério, você consegue se curar muito bem sozinho, então por que me arrastar para isso também? Não me diga que achou que eu seria derrotado por um ataque desses? Que piada! Eu sou o Esper mais forte que existe. Herói classe S, rank 2. Aquilo antes não contava, eu nem estava usando todo o meu poder ainda. Se eu estivesse falando sério, aquela coisa não seria páreo para mim. Ela caminhou furiosa até lá, com os punhos cerrados. Então acordem logo, e me tirem daqui agora mesmo.
Sem mim, a associação não pode fazer absolutamente nada. Ei, você está me ouvindo? Ron jazia estendido no chão, sem mover um músculo. Seu corpo inteiro emitia um leve brilho ciano, com pedaços de carne se regenerando lentamente de seus ferimentos. A voz de Tatsumaki ecoava claramente em seus ouvidos, mas naquele momento, Ron não podia se dar ao luxo de ter nenhuma distração. Seu estado estava longe de ser bom. Aquele disparo de Boros, canhão rugidor da estrela em colapso, foi devastadoramente poderoso. A energia destrutiva que permaneceu em sua carne era como uma maldição parasitária, irradiando morte e destruição, corroendo constantemente suas células e extinguindo cada centelha de vitalidade dentro dele. Mesmo com o poder regenerativo do corpo sábio, a recuperação não foi tarefa fácil. Segundo seus cálculos, se ele se concentrasse apenas na técnica de respiração e na cura sem interrupção, ainda assim levaria 10 dias inteiros para se recuperar completamente. 10 dias foi tempo demais. Boros fez jus ao seu nome. Mesmo que não fosse oficialmente classificado como uma ameaça de nível divino, ele estava perto. Definitivamente quase um deus. Apenas roçando o divino. A força atual de Ron ainda era insuficiente. Há algo que eu possa usar? Sua consciência vagou pelo espaço de inventário do sistema, e surpreendentemente, ele encontrou 3 coisas que poderiam ajudar. Só resta uma semente dos deuses, um frasco do soro de transformação demoníaca perfeita, e uma única gota de sangue puro de Norton, o rei do bronze e do fogo do mundo de Dragon Rasa. Uma vez consumida, ela poderia transformar alguém em um híbrido de linhagem nobre. Tornar-se um híbrido certamente elevaria seu nível de existência acima do dos humanos comuns. Mas Ron já possuía o corpo sábio. Era difícil dizer se esse sangue lhe traria algum benefício significativo. Se isso aumentasse sua capacidade regenerativa apenas marginalmente, não seria muito útil agora. Quanto à semente dos deuses, a lenda dizia que consumir uma restauraria instantaneamente a energia, regeneraria membros perdidos e curaria completamente feridas, mas não eliminaria vírus ou invasores internos. E a energia que fervilhava dentro de Ron parecia muito com um vírus. Então, provavelmente também não é muito eficaz. O olhar de Ron finalmente se fixou no frasco que brilhava com uma misteriosa luz vermelho-dourada. O soro perfeito para a transformação demoníaca. Uma recompensa que ele havia recebido no mundo de Demon Slayer ao fazer login. Uma vez consumida, ela transformaria o usuário em um ser que não temia nem a luz do sol nem a morte. Uma criatura capaz de se regenerar infinitamente a partir de uma única célula. O único custo foi a humanidade. Ele deixaria de ser um ser humano, tornar-se-ia uma anomalia imortal, desumana e misteriosa. Ron encarou o soro flutuando à sua frente por um instante. Então, com um suspiro silencioso no coração. Que se dane. Se eu tiver que abrir mão da minha humanidade, que assim seja. Sua consciência tocou o frasco. E naquele instante, uma voz familiar, gravada nas profundezas de seu DNA, ressoou em sua alma. Eu rejeito minha humanidade, Jojo. Soro de transformação demoníaca perfeita. Confirmado, ativar. Tatsumaki já vinha falando sem parar há um bom tempo, mas Ron continuava sem dar sinais de que ia se mexer. Sua frustração estava transbordando. Ela estava a um passo de lançá-lo para a estratosfera com seus poderes, mas ela não conseguiu se obrigar a fazer isso. Que sensação irritante é essa? Que frustração! Voando pelos ares, ela extravasou sua irritação manipulando a areia abaixo. A areia se contorceu e impulsionou-se para cima, transformando-se em um enorme dragão de areia, que colidiu com o dragão de água que ela havia formado a partir do mar. Os dois se chocaram no ar, criando um espetacular respingo de areia e água. Ela estendeu a mão novamente, e cada grão de areia e gota de água congelou no ar. Com o estalar de dedos, ela os comprimiu em uma única e enorme esfera de lama, suspensa acima do oceano. Ela estava prestes a jogá-lo no mar quando... Voxox! Atrás dela, uma luz vermelho-dourada brilhante explodiu para fora. Os olhos de Tatsumaki se arregalaram e ela se virou bruscamente. Da praia atrás dela, um imponente pilar de luz dourada e carmesim ergueu-se em direção ao céu, iluminando tudo à vista com seu brilho divino. Dentro do feixe, o corpo nu e mutilado de Ron flutuava suspenso. Tatsumaki olhou em choque enquanto protuberâncias de carne começavam a brotar por todo o seu corpo. As massas musculares se contorciam e se transformavam grotescamente, deformando sua forma muito além de qualquer coisa remotamente humana. O quê? Seu rosto ficou inexpressivo. E um único pensamento aterrador surgiu em sua mente. Será possível? Ele é um monstro? Assim que a ideia começou a tomar forma, algo ainda mais horrível aconteceu. Bum! Num instante, a grotesca forma de bola de carne de Ron explodiu, lançando sangue e vísceras em todas as direções. Estilhaços de carne e fragmentos de ossos se espalharam pelo ar, flutuando na luz vermelho-dourada. O cérebro de Tatsumaki desligou. Ela ficou ali parada, estupefata. Morto! Ele está morto! Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.